Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Bom, hoje é o dia 8 de março e existe uma comemoração chamada Dia da Mulher. O dia 8 de março. Então resolvi fazer este vídeo para esclarecer alguns assuntos. Teremos mais uma lição preciosíssima que vai nos ajudar bastante a compreender estas coisas. Então que Deus vos abençoe. Eu quero explanar aqui vários pontos primordiais que muitas pessoas não entendem e precisam compreender estas coisas, principalmente as mulheres. Este vídeo será uma ducha, será uma tortura para aquelas que querem continuar sendo feministas, porque mulheres não devem ser feministas, devem ser femininas. Assim Deus criou ela com um espírito mais frágil, mais dócil, mais meigo. E a Bíblia diz que salvar-se-á dando à luz filhos se permanecer na fé, no amor, na santidade. É desta forma que a Bíblia ensina. E eu estou aqui para ensinar as Escrituras. Vamos lá. De forma audiovisual, vamos entender isso aqui. Vê só, eu quero destacar para vocês aqui o seguinte. A diferença entre mulher, esposa e mãe. Você sabe que mulher é natureza, varoa. Esposa é vocação e mãe é missão. Observe, eu quero levar você a entender esses pontos primordiais. Você vai ver que lá em Gênesis diz assim, ó: e disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa ou mulher feminina, porquanto do varão foi tomada. Ela foi tirada dele. Mas antes de passar aqui as instruções, a diferença de cada um aqui, mulher, esposa e mãe, e como está interligado em uma pessoa feminina, eu vou mostrar para vocês como foi que Eva surgiu primeiramente, para que nós possamos entender claramente. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Você sabe que Adão, ele foi criado com duas naturezas. A natureza masculina e a natureza feminina dentro dele. Dentro dele estavam duas naturezas. Depois Deus iria separar a natureza feminina da natureza masculina. Haja visto que nós temos assim, ó. Foi o que Deus fez. Ele tirou dele a natureza feminina. Por quê? A Bíblia diz assim, ó: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, chamou de como? Adão. Ó. Ele criou ele com duas naturezas. Natureza de homem e a natureza feminina. Ó. Homem e mulher os criou com duas naturezas. O que é que Deus faz? Deus agora faz o homem dormir, como a Bíblia diz. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então ele fez o homem cair em um sono, e foi lá e tirou a parte feminina dele. Veja que ele tirou da costela.
Ele não tirou da cabeça para que ela não fosse superior a ele, e ele não tirou dos pés para que ela não fosse um capacho. Mas homem e mulher tinham co-igualdade lá no Éden. Antes da queda, eles eram iguais. Por isso que Deus tirou ela do lado dele, da costela. Por quê? Para ser o quê? Uma auxiliadora. Uma ajudadora. Então eles tinham co-igualdade. Depois da queda, não. A mulher perdeu a co-igualdade com o homem. A Bíblia diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso é Bíblia. As feministas não gostam disto. Mas uma verdadeira mulher feminina sabe que é desta forma. Uma cristã verdadeira sabe que é desta forma. E ele te governará. Veja que antes Deus não disse isso. Mas depois da queda, Deus veio e disse: e ele te governará. Deixa eu voltar agora para o slide. Aqui. Muito bem. Vamos lá, para você entender aqui. Então, nós já entendemos como é que a mulher foi tirada e chamou de quê? De varoa. Porque do varão foi tirado. Você vai pegar essa palavra varoa no dicionário Strong. Você vai entender que é fêmea. É a fêmea. Assim como todos os animais tinham uma fêmea, Adão olhou e não viu nenhuma que nenhum dos animais servia para ele. Não tinha nenhuma fêmea para ele. Todos os animais ele olhou, tinha a sua fêmea, o seu par, mas ele não tinha. Então Deus fez ele cair em pesado sono e tirou a parte feminina dele, e diz a Bíblia, disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada de varoa, mulher. Olha aqui, ó, por natureza, quando ela surgiu, é uma mulher, por natureza, feminina, não é feminista, não. As feministas são uma desgraça para o mundo. Mas, aqui está, ó, por natureza, toda fêmea no reino humano aqui, entre os homens, é uma mulher. Assim Adão, porque do varão foi tomada. Então Adão chamou ela de mulher. Varoa. Se você pegar o dicionário Strong, você vai entender que é a fêmea. Deus tirou a parte feminina de Adão e formou Eva. Então veja só, por natureza, ela é isto, feminina com um espírito dócil. Depois Deus pegou esta mulher e uniu com seu esposo, tornando ela uma esposa. Esposa é vocação. Agora veja só, nem todas as mulheres têm esta vocação de ser esposa. Nem todas vão ser uma esposa de verdade, vão se tornar esposas. Porque aqui você tem o seguinte. Então, a sequência de Deus é esta, ó, mulher, esposa e mãe. Depois que você se torna esposa, aí você vai se tornar mãe. Mãe é missão. A missão de mãe. Agora veja só. Veja só. Existem mulheres que vão se tornar. Ela nasce uma mulher, por natureza, se torna uma esposa e depois se torna mãe. Existem mulheres que vão ser todas essas três coisas. Existem aquelas que vão ser mulher e vão ser esposa, mas não vão ser mãe, porque algumas delas podem ser estéril. Você vai entender o seguinte, que vão ser estéril e não vão gerar filhos, então nunca vão exercer a missão de mãe e deve se conformar por isso. Deve estar contente por isto, por não exercer. Se Deus te fez assim,
Então seja desta forma, fique na vocação que você foi chamada. Então, veja só. Existem outras que vão ser mulher, só mulher. E não vão ser esposa, e não vão ser mãe. Como já teve pessoas que morreu desta forma, por natureza nasceu uma mulher e nunca se tornou esposa, nunca se casou e nunca se tornou mãe, porque não teve um esposo. Então veja só, se você quebra esta sequência, você quebra o padrão de Deus. O padrão de Deus é este, ó. Tirou Eva de Adão, por natureza é uma mulher, uma varoa. Depois uniu esta mulher com seu esposo, se tornou uma esposa por vocação. E depois Adão chamou o nome dela de Eva. Depois que ela se tornou mãe, Adão o chamou de Eva, porque quer dizer mãe de todos os seres viventes. Missão de mãe. Veja. Então, esta é a sequência correta. Adão só chamou Eva de mãe depois que ela teve filhos. Então agora ganhou o título de mãe com uma missão. Mãe é uma missão. Agora, aí vem a questão agora. Se você quebrar esta sequência, você quebra o padrão de Deus. Por exemplo, se de mulher, se você nasce uma mulher por vocação e você se torna uma mãe, está errado. Quebrou o padrão de Deus. Para você de mulher se tornar mãe, ou você cometeu fornicação, ou você cometeu prostituição, ou você se prostituiu. Você cometeu uma relação sexual ilícita para passar de mulher para mãe. Aí vem aquela questão de mães solteiras. Quebra o padrão divino. O padrão divino é mulher por natureza, passa a ser esposa e depois passa a ser mãe. Este é o padrão divino. Você não pode ultrapassar isto. Se você ultrapassar esse padrão, você quebra o padrão divino que Deus deixou. Tirou de Adão uma mulher, trouxe a uniu com Adão e depois essa mulher se tornou mãe. Então, não existe. Quebra-se o padrão de Deus quando você diz mãe solteira. É assim que as feministas querem ser. Mãe solteira. Mas vamos lá. Para concluir a nossa reflexão, eu creio que você esteja entendendo. Vamos lá. Então veja. Então foi explicado aqui claramente, você entendeu como ela saiu do varão. Vamos lá. Eu quero concluir aqui, o profeta disse assim, um parágrafo da mensagem do profeta que é maravilhosa. Maravilhoso este parágrafo. Dentro de vários parágrafos, mas esse aqui é um parágrafo primordial. Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcança a benevolência do Senhor. Uma boa mulher é como uma joia na coroa de um homem. Disse o homem mais sábio da terra: um homem deveria honrar uma boa mulher. Vê, mas uma má é como água em seu sangue, é leucemia. E seu sangue é sua vida, é como água no seu sangue, a destruição da sua vida. Vocês, homens, que têm boas esposas, vocês não sabem quanto deveria dar graças a Deus por uma boa esposa. Porque se Deus pudesse ter dado a um homem algo por companheira, ele teria feito. Mas uma mulher é a melhor companheira que Deus pode dar a um homem. A era de Laodiceia, a revelação de Jesus Cristo. Está aí
no parágrafo 51. Veja o que o profeta nos ensina. Depois da salvação, a melhor coisa que Deus pode dar a um homem é uma boa esposa. Então veja só. Deixa eu concluir aqui, ó. Uma diferença entre mulher e esposa no dia a dia. No dia a dia. Como você deve se comportar depois de casada? Como é que ela deve se comportar como mulher? E como ela deve se comportar como esposa depois de casada? Vamos lá. Vamos lá. Para você entender. Eu fiz isso aqui para você entender. Mulher é aquela que lava louça, varre casa, passa roupa, faz todos os afazeres domésticos. É aquela que trabalha como uma dona de casa e que cuida de todas as coisas do marido e das crianças. Enfim, todos os afazeres do lar, bem como servir ao seu marido nas reações orgânicas. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede as finas joias ou ao de rubis. Então aí você vai entender. Você sabe que toda mãe é uma mulher. Essas três coisas estão interligadas. Mulher, esposa e mãe. Quando você é uma mulher por natureza, se torna uma esposa, mas também como esposa você vai exercer a função de mulher. E como mãe, você vai ter a missão de criar os filhos, de viver como esposa e como mulher. Vamos lá. Provérbios 31, 10. Quem acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Veja que a Bíblia diz aqui em Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Esposa é aquela que é companheira, que dá carinho, que cuida do marido, que é amiga amorosa. Muitas pessoas agem como mulheres, mas não são esposas. Já outras agem como esposas, mas não são mulheres. Além de carinho, amor, ser amorosa, você tem que cuidar dos afazeres seu como uma mulher. E além de cuidar dos seus afazeres como mulher, você tem que dar carinho e ser amorosa. Uma verdadeira cristã, agora eu coloquei aqui, ó, o comentário. Uma verdadeira cristã deve ser mulher e esposa. Ou seja, como mulher, ela deve ser o ouro do marido, o seu tesouro precioso. Já como esposa, ela deve ser a benevolência do Senhor, ou seja, aquela que demonstra afeto, estima, altruísmo, empatia e boa vontade. É isto. Isto é maravilhoso. Se as mulheres do nosso país ou do mundo se colocassem na sua posição, nós não teríamos a delinquência que temos hoje no mundo. Nós não teríamos filhos bastardos. Nós não teríamos filhos ilegítimos. Não teríamos. Seria diferente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide para você entender assim. Observe aqui, ó. Claramente para você compreender. Se uma mulher agisse na sua posição correta, seguisse a sequência, se tornasse uma esposa, se ela tem vocação para isso, nem todas têm, para depois se tornar mãe e cumprir a sua missão de mãe, nós não teríamos a delinquência que tem hoje. Jamais nasceria um filho bastardo. Jamais nasceria um filho ilegítimo. Você sabe, o ilegítimo é aquele que nasce de uma relação antes do casamento, de uma fornicação. A mulher tem a relação com o homem, antes de se casar, nasce um filho, é ilegítimo. Ilegítimo.
O bastardo é aquele que nasce depois de casada, tem uma relação de adultério e gera um filho. Aquilo é um filho bastardo. Então, se ela agisse nessa posição, mulher, esposa e mãe, nunca teríamos um filho bastardo ou um filho ilegítimo. Se ela cumprisse todos estes requisitos, nós não teríamos a delinquência que tem hoje. Não teríamos. Não teríamos essa delinquência e essa podridão que temos hoje. Se você é uma verdadeira mulher, você jamais irá. Se você é uma verdadeira mulher, uma verdadeira esposa, uma verdadeira mãe, você jamais seguirá as opiniões dessas feministas que falarão hoje que mulher tem que ser emancipada. Sabe? Vão dizer que mulher tem que ser livre. Mulher tem que ser isso e aquilo. Não. Siga a sequência da Bíblia que você será bem-sucedida por onde quer que andares. Que Deus te abençoe. Esta reflexão que eu quero deixar hoje para todas as mulheres do nosso país e do mundo. Que Deus vos abençoe. Shalom.